sejam bem-vindos a mais um Confabulating. O convidado desta noite é o professor Dr. Rui Bibiano. Professor, uma breve apresentação, é historiador, investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e professor de História da Universidade de Coimbra também. É também diretor do Centro de Documentação 25 de Abril da Universidade desde 2011. E hoje vai falar-nos um pouco sobre os vetores e dinâmicas da história do tempo presente, não é professor? Antes de mais, sejam muito bem-vindos. Passo-lhe a palavra. Muito obrigado. Boa noite, quem me está a ouvir em direto no Zoom e através do Facebook. Eu quero começar por agradecer aqui, enfim, a este grupo ligado ao IHSHG, ou G, o convite para participar nesta nossa conversa. Eu, tanto quanto me recordo, quando me contactaram, até tínhamos colocado a hipótese de falar sobre um outro assunto, mas depois fui eu mesmo que sugeri abordarmos a história do tempo presente como uma área que é eventualmente menos conhecida e sobre a qual existem, até, na minha opinião, não muito claras e, portanto, concordámos que seria este então o tema da nossa conversa. Eu irei fazer uma exposição que preparei e depois, no final, penso que é esse o formato habitual nestas conversas, seguir-se-á uma fase na qual irão colocar perguntas ou eventualmente fazer comentários em relação a qualquer aspecto que eu tenha dito. Portanto, nesta fase eu irei falar de uma forma contínua, portanto, questões que queiram colocar e que se vão eventualmente lembrando que pode ser algo que interesse depois conversar sobre elas, é uma questão de tomarem nota, não é? E depois falamos a seguir. Sim, um formato habitual. Bom, então eu começo a minha intervenção tentando fazer algo que é diluir uma ideia errada. A história do tempo presente é história. E, como história, tem como referente o conhecimento do passado. Não é? Existe muitas vezes algum equívoco ou alguma confusão confundindo a história do tempo presente com aquilo que num certo momento se chamou, ou alguém chamou, na altura até foi um jornalista francês, ainda nos anos 70, salvo erro, chamou a história imediata. A história imediata era reportagem. Ele era jornalista, fazia reportagem sobre acontecimentos que estavam a decorrer naquela altura e chamou-lhes história imediata. De certa forma, num certo momento, a história do tempo presente foi confundida com essa história imediata. Não é história imediata, também não é a história do presente, como por vezes se chama, ou história recente, ligada a acontecimentos muito próximos, e eu diria que se pode também ver como uma área da história que se destaca daquilo que nós chamamos a história contemporânea. A história contemporânea, sobretudo quem tem formação em história, sabe isso bem, não é? Normalmente é identificada, pelo menos, enfim, aqui na Europa, como um tempo que começa sensivelmente com a Revolução Francesa, final do século XVIII, não é? E que vem até ao presente. Isto é muito discutido, isso era uma outra discussão mais ampla, não vamos por aí falar sobre o próprio conceito de contemporâneo, até que ponto as balizas que nós colocávamos como definição de um tempo hoje fazem sentido, se é que não existem outras. Há muitas teorias sobre isso, mesmo no século XX, ou no século XXI. Há quem diga que, por exemplo, o 11 de setembro de 2001, não é? O ataque às Torres Gêmeas, marca uma viragem global que, de certa forma, inicia uma outra época. Enfim, são questões polémicas, enfim, sobre as quais não há resposta, mas de facto demonstra que existe uma forma de entender a história contemporânea que não é bem aquela que normalmente se utiliza quando se refere à história contemporânea, no sentido mais clássico. Muitos historiadores, eu quando comecei, enfim, eu talvez tenha sido a primeira pessoa em Portugal, na universidade, a ensinar
numa cadeira de licenciatura, História do Tempo Presente. Não havia ninguém, não havia a cadeira sequer, foi criada por minha iniciativa, enfim, alguma resistência da parte da própria instituição. Inicialmente não foi assim muito bem vista, precisamente porque muitas pessoas, não é só aqui como na França, na Espanha, como na Alemanha, achavam que a história do tempo presente não era história, porque simplesmente era o presente, não é? Ou então confundiam, muitas vezes, mais uma vez, com o jornalismo ou com formas de conhecimento e divulgação de aspectos da realidade, mas que não tinham nada a ver com aquilo que é próprio do conhecimento histórico. Além disso, existia até, e isso é próprio de algumas áreas da história, algum receio em lidar com um dos aspectos que a história do tempo presente aborda, que é o presente. Não é só a história do presente imediato, como eu disse, já lá iremos para eu clarificar isto um bocadinho melhor, um pouco mais adiante, mas também mas aborda alguns temas que são muito próximos. E muitas vezes, muitos historiadores consideraram que não se devia tocar na área da história temas que estivessem próximos, porque tinha uma dimensão de subjetividade, uma dimensão polémica, muitas vezes, que poderia levantar problemas à própria definição da história como saber. Eu dou-vos só um exemplo. Eu, quando cheguei à minha faculdade, à Faculdade de Letras aqui de Coimbra, como aluno primeiro, claro, e já cheguei, já foi depois do 25 de Abril, logo a seguir, mas foi depois. Estavam a existir algumas alterações profundas, ligadas naturalmente à própria Revolução, mas ainda existiam muitos sinais daquilo que era a faculdade e aquilo que era o curso de História no momento anterior. E posso dizer-vos que, por exemplo, quase todos os professores que existiam no curso, naquela época, apenas ensinavam cadeiras de História Medieval ou História Moderna, sobretudo História daquilo que nós hoje chamamos de expansão, né, expansão colonial. Há quem se chama agora outra vez descobrimentos, mas isso era outro, eu não concordo. Mas, portanto, História Medieval ou da expansão, e foi já depois do 25 de Abril, isto dito hoje, é quase que caricato, mas é verdade, já foi depois do 25 de Abril que pela primeira vez na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, e aconteceu noutras universidades também, com certeza, eu falo desta porque é aquela que conheço melhor, pela primeira vez se falou da Revolução Francesa. A Revolução Francesa não era estudada até ao início da democracia, porque se considerava que era relativamente próximo, que eventualmente levantava questões que tinham a ver com a liberdade de expressão, os valores da Revolução Francesa, né, que todos nós conhecemos, e portanto era melhor não tocar aí. Claro que imediatamente a seguir à Revolução foi logo dos primeiros temas, e depois outros vieram a seguir. Mesmo assim, por exemplo, sobre a segunda metade do século XX, dos anos 50 em diante, já só a partir dos anos 90 é que foi estudado. Portanto, existiam algumas objeções. Bom, mas então, o que é a história do tempo presente? É para isso que eu estou aqui, para começar, para tentar clarificar. Eu encontrei aqui uma definição que escrevi aqui, que, como todas as definições, pode ser esta ou podia ser outra, muito diferente, mas eu tentei que fosse o mais clara possível. O que escrevi, vou ler o que escrevi, pode dizer que a história do tempo presente é um campo de estudos históricos que tem como objetivo central a análise das rupturas e permanências do passado no presente. Eu repito, como objetivo central a análise das rupturas e permanências do passado no presente. Portanto, a história do tempo presente não aborda temas muito próximos, quer dizer, pode abordar também, mas em regra o que aborda é problemas, dúvidas, influências do passado no presente, procedendo a uma análise do passado a partir do presente.
Eu daqui a um bocado darei aqui alguns exemplos e por estes exemplos espero ser mais claro depois para verem o que é que eu entendo por esta relação entre passado e presente. Eu até costumo, na tal cadeira que dou, até costumo usar aquela metáfora, a metáfora do vai-vem, o vai-vem, aquele veículo espacial que normalmente ia até às estações espaciais, depois voltava à Terra, não é? Vai-vem, quer dizer, ir entre o passado e o presente, numa viagem permanente, de ida e volta, e é por aí que a história do presente avança. Todavia, a história do presente não tem, em termos metodológicos, tem métodos próprios, tem problemas que são também próprios, mas do ponto de vista da sua estrutura como forma de conhecimento histórico, não tem não pode ser vista como algo radicalmente novo em termos de métodos, de formas de trabalhar, etc., da história ligada a outros momentos e a outros tempos que nós conhecemos. O historiador francês Henri Rousseau diz num livro recente em que fala sobre precisamente questões relacionadas com a história do tempo presente, diz que não existe, a história do tempo presente não introduz uma ruptura epistemológica em relação à metodologia histórica que é usada noutras áreas do conhecimento histórico. Quer dizer, existem métodos, existem processos, existem interesses diferentes, não existe uma abordagem. Isto é, questões que nós, em história, estamos habituados, com as quais estamos habituados a lidar, né, que é a análise das fontes, o conhecimento, o trabalho comparativo entre fontes diferentes para chegar a um critério aproximado de verdade, a forma de utilizar olhar o passado de uma forma crítica e analítica, que se faz em relação a qualquer tema da história, até em relação ao Antigo Egito, se necessário, não é? ou à Mesopotâmia, ou à Idade Média, faz também no campo da história. A história, eu às vezes aqui, agora já não é tão preciso, na altura em que era preciso ainda quase que legitimar a existência comum, eu digo que as pessoas que praticam a história do tempo presente não são os maluquinhos que se põem a falar de qualquer coisa do presente e dizer o que lhes vem à cabeça, não é? Tem uma metodologia que segue processos próprios. Aliás, existem áreas neste campo, não é? Em muitas universidades, e há até uma tradição longa. A história do tempo presente começou na Alemanha, nos anos 50, nos Estados Unidos, na década seguinte, na década de 60, talvez para nós seja mais conhecida até pela influência. Hoje já não é tão grande, mas como sabemos, durante muito tempo a historiografia francesa teve uma influência maior aqui na portuguesa, como na espanhola, na italiana, e foi nos anos 70 que se fundou em Paris um Instituto de História do Tempo Presente, que formalmente para nós inaugurou uma área de trabalho com historiadores vários, como alguns são mais próprios da história do tempo presente, François Derrida, Jean-Pierre Riou, mas, por exemplo, René Raymond, que é um autor que normalmente as pessoas da história conhecem, ou o próprio Pierre Nora, não é, o homem dos lugares da memória, começaram a trabalhar justamente ligados ao Instituto de História do Tempo Presente. O problema que se punha, para se ver que estamos nos anos 70, a Segunda Mundial já tinha acabado, já tinha passado mais de 30 anos. E havia um problema que era, alguns destes historiadores não conseguiam, na sua área de trabalho onde estavam, nas academias, nas universidades, só nas universidades e não nos centros, como também hoje, felizmente, é feita, e eles não conseguiam estudar a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, não é? Ou o regime de Vichy, não é? O regime do Marshal Pétain na França, porque levantavam-lhes imensos problemas porque diziam que isso não é contemporâneo. Já tinham passado 32 anos, cerca de 32 anos, quando eles fundaram, em 1968, o tal Instituto,
e ainda se levantavam problemas desse tipo. Portanto, foi de facto, inicialmente, um processo difícil, mas que depois começou a ganhar vida própria, até pelo exemplo que foi dado em muitas áreas ligadas à história do tempo presente, e, portanto, deixou de ser um objeto estranho e passou a ser uma área disciplinar da história integrada, embora já daqui a bocado, já disse isto várias vezes, mas vou voltar a repetir, porque vou voltar e com alguns problemas próprios, não é? Pronto. Do ponto de vista da metodologia, eu queria só, antes de entrarmos nessa questão dos problemas, sublinhar três aspectos muito práticos. Um tem a ver com a história do tempo presente, apesar de não se voltar exclusivamente para o presente, mas também para o passado, a partir do presente, mas o passado aborda ou pode abordar temas mais próximos. E uma das lutas iniciais usada pelos historiadores do tempo presente, quando começaram a trabalhar nesta área, foi libertar-se daquilo que nós conhecemos na área da história como a regra dos 30 anos. Que aquela medida, por vezes, levanta objeções a tratar assuntos que tenham menos de 30 anos. Eu estou à vontade para falar disto, porque sou diretor, como há bocado foi referido, do Centro de Documentação 25 de Abril, é um arquivo de história contemporânea, tenho imensos documentos que têm menos de 30 anos, ou têm mais de 30 anos, mas os autores estão vivos, felizmente, não é? Estão vivos e, portanto, eu sei que é um problema, mas é um problema que diz respeito, sobretudo, aos arquivos. Aos arquivos. Eu concordo com a regra dos 30 anos. Por exemplo, muitas pessoas gostariam de ter acesso a alguns documentos que eu tenho a sorte de poder consultar por ser o diretor do centro. Por exemplo, correspondência privada. A correspondência privada tem, muitas vezes, referências a questões pessoais, de várias natureza, moral, financeira, sobre a vida da pessoa, não é? E não se pode, obviamente, qualquer pessoa não pode chegar ali, pedir as cartas e começar a ler e de repente estar a vasculhar na vida de uma pessoa que está viva, não é? Ou a falar de acontecimentos que passaram ainda só há meia dúzia de anos. Portanto, a regra dos 30 anos é uma regra que não deixa de existir e que existe aplicada aos arquivos para obviar a esses problemas. Mas eu disse aqui uma coisa que é essencial, aplicada aos arquivos. A regra dos 30 anos não se aplica ao resto. Eu posso consultar jornais, livros, filmes, gravações, áudio, imagens de todo o tipo, não é? Com menos de 30 anos e trabalhar sobre elas, não cometo nenhum crime. Só me está vedado usar arquivos privados com menos de 30 anos em termos de trabalho arquivístico. E, portanto, é uma questão que a história do tempo presente, de certa forma, ultrapassa. Outro problema que se pode colocar, que é imediato, que qualquer pessoa percebe, tem a ver com o facto de a história do tempo presente não ter balizas. Quer dizer, vai tendo balizas. Quer dizer, o que é, para já, a partir do presente, nós podemos analisar no passado temas muito diferentes, situados em momentos diferentes, mas assumidamente lidos a partir do presente. É diferente de estudar, qualquer medievalista, qualquer historiador de história moderna, estuda a partir do presente, obviamente, não vai ao passado, não é? Estuda a partir do presente. Mas tenta viajar até ao passado para compreender esse passado. Não estuda o passado a partir dos problemas da crítica feita ao passado no presente. No presente. Eu daqui a um bocadinho darei, como disse, alguns exemplos e a partir daqui verão o que quer dizer. Os tais problemas que eu queria mencionar, eu no final é que irei dar alguns exemplos do que podemos fazer nesta área. Eu tenho aqui só estes problemas, cada um deles dava para ficarmos aqui a conversar um bom bocado. Portanto, eu praticamente vou-me só limitar
a dizer quais são os problemas. Eu identifiquei aqui seis grandes áreas nas quais, em relação à qual a história do tempo presente tem problemas específicos que nenhuma outra área do conhecimento histórico tem. Em primeiro lugar, a proximidade dos acontecimentos e dos seus atores, não é? Quer dizer, nós trabalhamos sobre um tempo, mesmo podendo viajar até um passado mais distante, trabalhamos sobre um tempo em relação ao qual a grande parte das pessoas que o viveram estão vivas. E não só estão vivas, como muitas vezes são parte interessada. E, portanto, isto levanta, e além disso, alguns dos acontecimentos são acontecimentos cujo eco vem até ao nosso tempo. Não é? Olha, um exemplo a ver com o momento que estamos a passar. Nós, para entendermos o que está a passar agora na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia, né, vamos ter que, para sermos mais completos em termos de análise, teríamos que recuar, na minha opinião, no mínimo até aos anos 30. No mínimo até aos anos 30, não é? Nos anos 30 as pessoas vivas já serão muito poucas e aquelas que estão vivas, infelizmente, se calhar já não estão em estado de falar sobre esse período. Mas em relação aos anos 40, 50, 60, existem muitas pessoas vivas. Além disso, é um tema que tem a ver com situações, em termos de equilíbrio geopolítico, no mundo atual, que não são evidentes, não é? E por trabalhar sobre temas que têm, mesmo situados no passado, têm uma relação com o presente, levanta problemas de subjetividade. Isso depois combate-se através de muitos exemplos, muitas formas. Por exemplo, trabalhando sobre uma vastidão de documentos que, para os tempos mais próximos, é muito maior do que para um passado mais distante. E nós, trabalhando sobre mais documentos, podemos naturalmente confrontar melhor os documentos e chegar a critérios mais próximos daquilo que em história se chama a verdade, que enfim é sempre algo de relativo, mas que nós tentamos que seja aproximado. Aliás, outro dos problemas outra das formas utilizadas para lidar com a proximidade dos conhecimentos e dos seus atores é aproveitá-los. Quer dizer, não é fugir deles, é aproveitá-los, nomeadamente através do uso da chamada história oral. A história oral levanta problemas enormes. Todos nós sabemos isso, não é? Por muitas razões. Seria aqui enorme. Precisaria nesse tempo só para enumerar os problemas que levanta. Eu refiro apenas um, por exemplo, um dos problemas levantados pela história oral é que normalmente quem, no passado, que é descrito através da história oral, teve um papel de uma certa relevância, tende a elevar a sua própria participação nesse passado. Né? E eu tive aqui um livro com uma colega minha, Manuela Cruzeiro, que é uma série de entrevistas sobre o movimento estudantil nos anos 60 e 70, e nós até tomámos uma decisão que foi entrevistar pessoas que não tinham cargos públicos atualmente. Não é? Porque já sabíamos que se fôssemos falar com algumas pessoas que tinham cargos públicos, para já, muitas delas, já tinham falado muitas vezes e, portanto, já tinham prestado o seu testemunho. Mas, com certeza, que iriam alindar a sua intervenção no passado que descreviam e, portanto, nós preferimos falar com pessoas que tinham uma posição relativamente anónima nesses processos que nós estávamos a analisar. Portanto, o primeiro problema, proximidade dos acontecimentos e dos atores. Segundo problema, o problema do confronto entre aquilo que nós chamamos o engajamento e o distanciamento. Engajamento vem do francês, engagé ou engagement, o empenho, não é? Eu não gosto muito da palavra militância aplicada aqui. Na história existe sempre este problema, não é? Escolher um tema ou fazer investigação
com uma certa noção de engajamento, pode ser engajamento que tenha a ver com escolhas políticas, mas também pode ter a ver com escolhas pessoais, e por outro lado a ideia de que se deve produzir um certo distanciamento para que a análise seja o mais objetiva possível. Eu não ponho em causa isto, não ponho em causa que o engajamento deve ser controlado, digamos assim, e que o distanciamento não deva ser eliminado, deve existir para continuarmos a ter alguma distância crítica. Mas isto não é pela história do tempo presente considerado, ou estes dois fatores, o engajamento e o distanciamento, não são considerados fatores que impeçam uma abordagem de um tempo relativamente próximo. Eu dou um exemplo concreto, algo que agora já se faz de uma forma regular, mas eu tentei, no final dos anos 90, já na viragem para este século, acho que até mesmo à volta do ano 2000, 2001, à volta disso, tentei fazer um projeto ligado àquilo que nós chamamos aqui em Portugal a guerra colonial, a guerra, algumas pessoas preferem chamar guerra do ultramar, eu chamo guerra colonial, e o projeto não foi para a frente porque tive imensos obstáculos, inclusivamente a nível das pessoas que nós queríamos entrevistar, porque algumas não queriam falar e outras falavam naquela perspectiva quase como aquele fulano que diz que vai à caça, eu cacei não sei quantas perdizes, não sei quantos veados, não sei quantas lebres, quer dizer, fazer-se de herói e não alguém que tivesse oferecer um testemunho com alguma objetividade e com alguma seriedade. Portanto, o engajamento e o distanciamento são reais, é preciso saber que eles existem. Existem métodos. Há bocado falei da história oral, existem livros, imensos livros, sobre como fazer história oral, não é? E como escapar às teias que muitas vezes são lançadas ao historiador pela pessoa que nós vamos entrevistar, que muitas vezes fintam, não é? Driblam o historiador, e isso pode contrariar-se através de técnicas, que não cabe aqui falar disso, mas que existem. Terceiro aspecto, eu disse que eram 6, terceiro problema, a importância dada ao acontecimento, os acontecimentos que têm um impacto muito maior que qualquer acontecimento histórico, ou que têm um impacto na história, têm um reflexo muito mais rápido do que, por exemplo, uma ideia. As ideias podem motivar processos históricos, né? Podem até servir de munição para revoluções, para movimentos de contestação, como sabemos. Mas os factos, os acontecimentos, têm um efeito, um impacto muito mais imediato, porque são visíveis. E sobretudo no nosso mundo, não é? Com os meios de comunicação que temos e com o acesso que temos, a questão do acontecimento é, de facto, um problema levantado. Como é um problema levantado à história do tempo presente, a velocidade do tempo. O tempo, eu às vezes digo aos alunos, às vezes alguns ficam, porque às vezes noto que as pessoas talvez não estão a achar um bocado estranho. Eu costumo logo dizer, epá, para a história do tempo presente, a hora tem 60 minutos, o minuto tem 60 segundos, é a mesma coisa, não há nenhuma diferença. Só que a velocidade do tempo percebido, que se percebe, que nós hoje, como cidadãos, percebemos, e um historiador é um cidadão como outro qualquer, é muitíssimo maior. Porquê? Não só porque há muito mais informação, os meios de comunicação oferecem-nos informação quase instantânea, ou mesmo instantânea, não é? Em relação a acontecimentos que se estão a passar, se for preciso, do outro lado do mundo, e além disso, o excesso de informação faz com que a noção que se tem do tempo seja muito mais fluida e muito mais rápida. Eu recordo, há bocado falei isto já foi há uns anos, quando é que foi aquela, vocês
enfim, estão aqui pessoas de idades diferentes, com certeza. Alguns talvez ainda se lembram, outros talvez fossem mais novos, não faço ideia, nem isso é importante. Eu recordo-me de se ter discutido aqui muito em Portugal, em 1998, a Expo 98. Toda a gente, o país andou obcecado com a Expo 98, toda a gente, ou quase toda a gente, ia à Expo e falava-se disso e assim. Portanto, durante 2 ou 3 anos, eu, entretanto, pai, tipo 2003 ou 2004, eu recordo numa sala de aula, tinha pai 80 alunos, perguntei, alguém se lembra o que é que aconteceu aqui em Portugal importante em 1998? Estavam 50 ou 60 pessoas na sala, sabem quantas pessoas acertaram? Zero. Zero, tinham passado 5 anos. Depois, quando eu disse o que era, toda a gente disse, pois é, tal, em Expo 98, lembravam-se logo a seguir. Mas naquele momento não se lembravam, porque entretanto já tinha acontecido as Torres Gêmeas, já tinha acontecido não sei o quê, e portanto a noção do tempo remetia um acontecimento que na verdade tinha acontecido há 5, 6 anos antes, não é? Remetia para um tempo que para aquelas pessoas já conduzia quase a uma espécie de esquecimento muito mais recuado. Portanto, a valorização do acontecimento, a velocidade do tempo e, claro, o volume e a variedade das fontes, não é? São muito mais em relação a temas contemporâneos ou a temas do passado que nós queremos abordar a partir de uma perspectiva contemporânea. Há muito mais fontes e são fontes muito mais variadas, mas disso também já falei um pouco. Isto é o terceiro. O quarto problema é um bocadinho teórico, mas, enfim, eu acho que podemos tratá-lo aqui num tempo relativamente curto, como o tempo, penso que já devemos estar próximos do limite. É um termo, tem a ver com o problema do chamado presentismo. O presentismo. O termo foi utilizado pelo historiador François Hartog para falar da forma como em sociedades contemporâneas, isto é, já no século XXI, que são sociedades, sobretudo no chamado mundo ocidental. Enfim, ocidental, eu sei que é discutível, mas não vamos discutir isso aqui agora. O chamado mundo ocidental. As ideologias, sobretudo depois dos anos 80, sofreram uma espécie de recuo. E a noção do tempo histórico que vinha do século XIX e que na primeira metade do século XX ainda era dominante, que era um tempo histórico progressivo, não é? Que apontava para uma noção de progresso rumo a um futuro cada vez melhor, ou que se supunha cada vez melhor, e pelo qual se lutava, de repente foi substituída por uma sociedade na qual se vive, em termos de comunicação, uma espécie de eterno presente. Deixaram de existir utopias, as utopias existem, mas deixaram de ser proclamadas e deixaram de estar na televisão, deixaram de estar na maior parte do cinema, deixaram de estar na vida pública, utopias que apontavam para um futuro distante, e passaram a debater sobretudo temas que têm a ver com a realidade presente. Todos nós, basta olharmos agora, por exemplo, em tempo de eleições para os programas dos partidos, praticamente todos, ou se calhar até todos, e vemos como os partidos discutem apenas as questões atuais, imediatas. Não discutem o que é que vai acontecer. Não se pode prever, mas pode-se trabalhar para preparar o que vai acontecer daqui por 10 anos. Mas não, isso não está nos programas, não porque, obviamente, nos partidos algumas pessoas não estejam interessadas em discutir isso, provavelmente estarão, mas para a generalidade do cidadão, a resposta às questões imediatas é muito mais importante. O François Hartog diz que para combater este presentismo, que remete tudo para o presente, a história do tempo presente é particularmente útil, uma vez que coloca em perspectiva o presente e, portanto, demonstra que, afinal, isto não é uma espécie de eterna repetição no presente, mas estamos num processo que teve um passado, um durante e um futuro. Quinto problema, como balizar a história do tempo presente. Enfim, isto aqui levanta muitas questões também. Normalmente,
os grandes temas que se colocam ao tempo presente têm a ver com problemas que se sentem na sociedade, a partir da qual, na sociedade presente, a partir da qual se faz essa abordagem do passado que eu referi no início. Eu vou voltar a referir dois conceitos, um deles também do Henri Rousseau, que é o conceito de catástrofe. Isto é muito interessante, porque ele usa o conceito de catástrofe, não é no sentido, nós normalmente usamos a palavra catástrofe, para significar uma desgraça, não, um problema, um desastre muito grande. Ele usa, vai à palavra grega catástrofe, e a catástrofe não era isso. Na Grécia, correspondia nas antigas tragédias, no teatro, portanto, nas tragédias, ao momento em que era uma espécie de clímax, quando a ação atingia o ponto climático, como nós dizemos, o ponto mais alto do enredo. E era, portanto, o momento mais visível, era onde havia alguém era assassinado, ou alguém fazia qualquer coisa, ou alguém se libertava de qualquer situação, era, portanto, o ponto de clímax. E o Henri Rousseau diz precisamente que uma das formas de a história do tempo presente encontrar os seus objetos é tentar identificar quais são as catástrofes, neste sentido, ao longo das últimas décadas, e ver quais são aquelas que merecem um olhar a partir da tal relação de vai e vem entre o presente e esse passado que está a ser analisado. O outro conceito era o conceito de trauma, que é um conceito muito utilizado, porque o trauma transmite uma espécie de eco, muitas vezes de caráter negativo, em relação aos efeitos de determinado tipo de acontecimentos, e há também quem considera que a abordagem dos traumas provocados por determinado tipo de conceitos, ou de acontecimentos, perdão, são também uma hipótese de trabalhar a história do tempo presente. Por fim, o sexto problema é um problema que também este dava uma conversa inteira, que é o problema da relação entre a história e a memória. Nós agora passamos a vida, fala-se da memória a toda a hora, não é? Pessoas confundem memória com a história, incluindo pessoas com formação histórica. Eu hoje estive a ver aqui uns trabalhos de alunos e tal, estive a ver isso, havia pessoas que estavam sempre a falar da memória para a história, da história para a memória, e passado um bocado fiquei com a sensação de que para as pessoas que estavam a escrever aquilo era mais ou menos a mesma coisa. Obviamente não é. Agora, é evidente que em relação a temas que estão mais próximos de nós, o trabalho da memória, que é um trabalho mais de tentativa de certa forma, repescar o passado através da recordação, seja individual, seja coletiva, é um trabalho que pode ajudar a história, mas não é um trabalho de história, porque a história é análise. Se nós fizermos história a partir de um livro de memórias, não é? O que nós podemos fazer, quanto muito, é a história do sujeito que escreveu o livro, não é? Agora, fazer história do contexto a partir dessa espécie de evocação é completamente impossível. Claro que depois o conceito de memória e o debate entre a memória e a história é um problema real, é um problema complexo, mas que não pode deixar de ser considerado na relação com a história, com a feitura, não é? Com o fabrico, com a oficina, assim, estou à procura de uma palavra mais adequada, da história do tempo presente. Uma das pessoas que estudou os problemas da memória e o inventor do conceito da memória coletiva, que era o Maurice Alvar, falava de que era através da memória que se constituíam, da memória coletiva neste caso, que se constituíam as identidades nacionais, por exemplo. Por outro lado, o Paul Ricoeur, que é um historiador, enfim, e filósofo mais conhecido, diz que a memória se constrói através de um jogo dialético entre a presença e a ausência, porque quando se produz um processo
de memória ou de rememoração, está-se a escolher o que se pretende rememorar e a escolher ou a deixar de lado aquilo que se pretende omitir. E, portanto, ele considera que a memória é tanto um processo de repescar o passado, como um processo de esquecer o passado. Há um autor, um antropólogo, este não é historiador, Marco Augé, que eu gosto muito, que tem uma frase que eu nunca mais me esqueci, num livrinho pequenino, que se chama, penso que é O Elogio do Esquecimento. E a frase é, ele diz que é, para conhecer é preciso esquecer. Claro, isto é uma daquelas coisas que se diz, soa bem, não é? Mas isso quer dizer o quê? Não, o que ele diz basicamente, o que ele quer dizer é que para obter conhecimento é preciso limpar muitas vezes alguns dados adquiridos para ter a cabeça limpa, para procurar novas relações e novas verdades. E a última referência em relação ao conhecimento, à relação com a memória, é um filósofo alemão, já mais recuado, mas que é muito utilizado nas últimas décadas, o Walter Benjamin, que dá uma grande importância à memória. Portanto, ele é muito querido dos historiadores do tempo presente, porque considera que a memória provoca, ele diz que é um bocado, ele tem uma expressão que eu tenho aqui, a memória provoca uma revolução coperniciana na visão da história. Portanto, como o Copérnico revolucionou a compreensão do universo, não é? Sobretudo a partir do momento em que retirou a Terra do centro do sistema solar. Da mesma forma, ele considera que a revalorização da memória, Walter Benjamin, considera que a revalorização da memória, de certa forma, ajuda a libertar os estudantes. Para Walter Benjamin não existia a história do tempo presente, mas ele tinha uma preocupação com os problemas do seu tempo e, portanto, é, de certa forma, um antecessor ou um precursor da história do tempo presente. E ele dizia, então, que a memória permitia ultrapassar problemas que só os documentos escritos, como era tradicional na historiografia do século XIX, não conseguem revelar. Eu aqui, como professor, já trabalhei, orientei teses, por exemplo, feitas muito com base em trabalho de testemunho oral, e estou perfeitamente à vontade para confirmar que, se não fosse o uso da memória, e em parte uma memória através do testemunho oral, embora não só, alguns temas nunca podidos. Eu, por exemplo, tenho uma tese sobre os movimentos maoístas em Portugal nos anos 60 e princípios dos anos 70, que eram quase todos compostos por pequenos grupos que não deixaram praticamente nada escrito, tirando meia dúzia de panfletos e alguns jornais clandestinos, não deixaram nada escrito. Como é que foi feito? Foi feito através de centenas de entrevistas a pessoas que fizeram parte desses grupos e, portanto, esse trabalho de rememoração é importante. Aqui havia outras questões que eu não tenho tempo de levantar, como o conceito de dever de memória, a memória empenhada do ponto de vista político, ou os lugares da memória, do Pierre Nora, que este é mais conhecido, que fala bastante. Pronto, então eu vou ser muito rápido agora, é mesmo, eu prometo que são 5 minutos mesmo, e depois até para termos tempo ainda de conversar um bocadinho. Ora bem, eu estive a pensar, como é que eu vou fazer para tentar, em pouco tempo, tentar dar um exemplo do que é que, do ponto de vista prático, se pode fazer no campo da história do tempo presente. Porque até agora eu estive a falar de muita teoria, mas nada de muito concreto. Então, muito simples, é ir ao meu programa de História do Tempo Presente. Eu não vos vou massacrar, mas vou só dizer quais são os tópicos que são abordados. E por aqui eu acho que já consigo transmitir aquilo que eu gostava, que é o que é que se pode fazer, por exemplo, em relação à história do tempo presente. Claro que não é só isto, é muito mais. Foi aquilo que eu escolhi. Eu divido o meu programa em 3 partes. A primeira parte
tem mesmo este título, é muito descritivo o título. Acontecimentos recentes com impacto no presente. Acontecimentos recentes com impacto no presente. Sendo fenómenos, portanto, mais antigos, mas com impacto no presente. Fenómenos passados com impacto no presente. Terceiro, problemas do presente com raízes no passado. E, portanto, estamos aqui 3 focos no presente. E agora vou dizer quais são os temas que eu trato nas aulas. Primeiro, acontecimentos recentes com impacto no presente. Eu tenho aqui, vou mesmo só ler. A crise de consciência do período após a Segunda Guerra Mundial. Os conflitos, os existencialistas, a crise das ideologias, por aí fora. Depois, os longos anos 60 e a invenção da juventude, a cultura juvenil dos anos 60. Depois, a viragem pessimista e individualista dos anos 80. E depois, reflexos do Berlim, do fim da antiga União Soviética e a instalação de uma nova ordem internacional. Portanto, como estão a ver, acontecimentos relativamente recentes com impacto no presente. Segundo, fenómenos passados com impacto no presente. O debate sobre o conceito, que é um conceito problemático e complexo, e muitas pessoas não concordam com ele, o conceito de totalitarismo. O que é isso, o totalitarismo? Na minha perspectiva, não se aplica só a determinados tipos de regime do século XX, aplica-se também a práticas do cotidiano das sociedades atuais. A história do impacto da Revolução de Outubro de 1917, né, no passado, mas teve... Eu escrevi agora um livro que foi publicado ano passado sobre os 100 anos da Revolução de 1917, que é precisamente o impacto ao longo de 100 anos, portanto até ao presente, da Revolução de 1917. Depois, a continuação, a origem e a continuação dos fascismos e do chamado neofascismo, e depois os problemas levantados com o fim da Guerra Fria, com a chamada pós-Guerra Fria, e é um conceito que eu não gosto muito, mas é usado, depois eu debato isso nas aulas, pós-comunismo. Portanto, fenómenos passados com impacto no presente. E, finalmente, problemas do presente com raízes no passado. Aspectos do eurocentrismo e do relativismo cultural, o impacto contemporâneo dos fundamentalismos no domínio da religião ou das religiões, a forma de impacto dos chamados extremismos políticos e depois os populismos, que são tão presentes, quer dizer, problemas do passado, do presente, com raízes no passado. Basta ir aqui aos populismos, quase nem é preciso explicar, não é? Todos os populismos vão buscar referências, às vezes até ao século XIX, ou até mais atrás, não é? Para tentar justificar as suas próprias propostas. Para terminar, então, eu deixo uma espécie de desejo. Eu espero que esta viagem, que foi, em que eu tentei meter muitos assuntos, num tempo que já dá a partida, apesar de eu ter exagerado um bocadinho, não era muito grande, apesar de tudo, eu espero que ele não tenha servido para complicar a imagem que a história do tempo presente pode ter, e, pelo contrário, tenha servido para esclarecer alguns mal-entendidos que possam existir. Na verdade, a história do tempo presente, como estes exemplos que eu dei agora, penso que são só um cheirinho, né? Mas pode, de certa forma, ajudar a ver como nos liberta para analisar temas estimulantes. Quem é que podia estudar os populismos na história há 30 anos? Eles vão sempre dizer, não, isso é ciência política, ou é o jornalismo, ou é sociologia. Não é história. A história não estuda os populismos. E, no entanto, eles estão aí e convivem connosco e articulam-se com a história, ou com a história que eles inventam. E, portanto, de facto, estes aspectos penso que funcionam mais como uma espécie de desafio, não é? Desafio para termos mais um vetor, mais uma área com a qual nós debatemos a realidade do mundo atual
tendo como referente, como disse desde o início dessa conversa, referentes a acontecimentos do passado. Portanto, por isso mesmo é que a história do presente é feita por historiadores. Não é feito por biólogos ou juízes. Enfim, pode haver um juiz historiador que também trabalha sobre estes temas, não é? Mas, em regra, é feita por profissionais que têm meios, que sabem fazer a crítica das fontes e que usam todos aqueles processos que nós, sobretudo quem é historiador e quem está aqui e trabalha, ou foi aluno, ou é professor, ou é investigador, e que sabe que, de facto, preocupa qualquer historiador. Pronto, era isto que eu tinha para vos transmitir. Fico então agora disponível para responder a perguntas e comentários que queiram fazer. Só que disse ou que não disse, mas que vos ocorra poder ligar-se a qualquer assunto daqueles que foram aqui tratados. Obrigadíssimo por esta explicação. Para mim foi bastante elucidativa e deu-me uma outra perspectiva sobre a história. Passando agora para uma ronda de perguntas, eu vou passar a palavra ao Pedro, que tem uma... Antes de mais, muito obrigado pela sua participação. A mim, através da sua explicação, fez-me refletir até não só da importância enquanto historiador, no presente, mas até se calhar da importância que o historiador irá ter no futuro, porque agora temos tal quantidade de informação e de contra-informação, e mesmo a nível de arquivos, se calhar a posição do historiador vai ser mais importante para perceber a história e conseguir resumir os vários acontecimentos. Até por causa da problemática de tanta informação e dos arquivos, alguma vez encontrou alguma dificuldade por parte dos filhos ou dos netos, porque está a estudar informações pessoais do pai ou do avô? Essa segundo aspecto é uma questão um pouco diferente. Eu, se calhar, é capaz de ser melhor, não se importam. Eu respondo diretamente a cada questão. Se estivéssemos numa sala, se calhar até se fazia uma ronda, não é? E depois eu respondia 2 ou 3, mas talvez assim seja mais prático. Sobre a questão do excesso de informação, é que não é só a informação de todo tipo, incluindo, como disse, aquilo que nós chamamos de contra-informação, ou a mentira. Sim. Ou a mentira. Quer dizer, há pessoas que não gostam muito do conceito pós-verdade, porque já tive discussões, pós-verdade é mentira. Mas eu acho que é interessante o conceito pós-verdade, porque não é bem a mentira, porque é a mentira que se faz passar por verdade. Portanto, objetivamente é mentira, mas na forma como é apresentada, ou até muitas vezes por quem a diz, não é? Porque é uma figura pública, porque é uma pessoa com um certo impacto social, porque tem acesso às redes sociais, ou tem acesso à televisão, ou à imprensa, portanto, tem esse... É um problema real, mas é um problema para quem faz história sobre temas que têm a ver com o presente, como é o caso, mas também vai ser um problema muito grande daqui por 500 anos. Enfim, não é uma coisa que nos preocupa a nós, não é? Infelizmente, que não vamos cá estar para assistir a isso, mas as pessoas vão lidar com doses de... Se o mundo ainda existir, assim, daqui a 500 anos, esperemos que sim, vão lidar com doses de informação em quantidades absurdas e com uma mistura de dados na qual muitas vezes os critérios de verdade e de mentira estão completamente baralhados. Como é que isso se resolve? Não sei. Em relação àquilo que é o tempo, que nós fazemos agora, aquilo que eu faço em termos de história de tempo presente, o que tento fazer é alargar o mais possível o espectro de informação, não é? Ser muito vigilante e não ir atrás de maneira nenhuma da primeira ideia que nos sirva, porque todos nós sabemos que qualquer pessoa pode
chegar a uma rede social e escrever uma coisa qualquer, passado um bocado, aquilo já funciona como verdade para outra pessoa. Claro que isto, é verdade que isto já existia, é a questão do boato, não é? Os boatos sempre existiram, quer dizer, no Antigo Egito, provavelmente existiriam boatos, mas não tinham impacto, não é? Porque ficavam confinados a uma área ou um espaço muito limitado. Agora, de repente funcionam aquelas histórias à volta, por exemplo, do quando foi, agora sobretudo, não é só, mas estou-me a lembrar daquelas invenções do Donald Trump, não é? E como uma série, e como ele passa, ele agora, não sei se alguns de vocês com certeza já repararam, pagou com a sua fortuna, uma nova rede social, e a rede social dele chama-se Truth, verdade. Chama-se verdade. E pelo que eu estive a ler há bocado no jornal, aquilo está a ter um impacto, há imensas pessoas a aderir àquela rede social, que obviamente é uma rede social chamada Verdade, para divulgar desinformação ou contra-informação. Não é? Isto é de facto um problema. Mas eu acho que em relação a estas questões, cada problema de sua vez, não é? Nós não podemos temos que, em relação a cada situação, tentar, e outra coisa, nós não podemos, em relação a alguns temas, nós não podemos parar de investigar um tema que estudemos no campo da história do tempo presente, não podemos parar só quando a informação, as fontes estiverem acabado, porque senão, em alguns casos, nunca passamos da recolha de fontes, porque o tema é praticamente infinito. Portanto, há aqui critérios, até critérios da amostragem, sobretudo tentar encontrar fontes que possam ser contraditórias, não é? Para tentar encontrar critérios de verdade. Mas aplica-se, eu gostava de deixar claro uma coisa, que é os critérios de verdade aplicam-se à história do tempo presente como se aplicam a qualquer área da história, mesmo ao documento escrito. Eu dou muitas vezes um exemplo, que é, eu, na minha vida profissional, infelizmente, já tive que estar muitas vezes, ou tenho que estar em reuniões que às vezes eu prefiro ela não estar, quer dizer, são muito aborrecidas, mas são reuniões de trabalho, tenho que estar ali, pronto, também tenho que dar a minha participar e assim. E já estive em reuniões nas quais as pessoas, havia temas polémicos e as pessoas, enfim, às vezes aquilo quase que chegava, havia de facto, nunca chegou, mas quase. Estive em reuniões com as pessoas, berros e pessoas que saíam e batiam com a porta e coisas assim. Depois, na reunião seguinte, íamos ler a ata da reunião e parecia que tínhamos estado todos na paz dos anjos, porque aquilo tinha-se feito só a síntese do que é que tinha sido dito, não é? As conclusões, e, portanto, o historiador do futuro, que vá ver o documento da ata, escrito, não é? Fica com uma ideia, estes tipos, aqui isto era tudo muito, muito, muito produtivo, muito criativo, toda a gente se dava bem, tal, isto é fantástico, não é? E na verdade não foi nada disso, nada disso. Portanto, acaba por haver aqui um jogo entre a informação que depende do critério de observação de quem trabalha para encontrar critérios de verdade. A verdade absoluta, eu já desisti, não acredito nela. A verdade absoluta, todas as verdades são relativas, não é? Agora, critérios de verdade que permitam que existam, sobre alguns acontecimentos, no caso da história, alguma coincidência de pontos de vista, não é? A outra questão que colocou, aquela questão dos arquivos. Pronto, é mesmo essa a dificuldade, quer dizer, os arquivos, bem, é evidente, se vocês fizerem uma entrevista a alguém sobre um tema, sobre algo que a pessoa passou na sua própria vida, quer dizer, para já, quando isso se faz para um projeto de investigação, é preciso assinar um termo de responsabilidade. E se isso for publicado, a pessoa não pode simplesmente pegar naquilo, levar um gravador e depois a seguir pôr aquilo e andar aí a divulgar aquilo, transcrever e a divulgar de qualquer maneira. É preciso haver consentimento. E em relação aos arquivos que estão institucionais, que já estão
já estão guardados, não é? E sobre os quais não existiu esse processo de consentimento, tem que haver eu sei que isto é discutível, e eu tenho que fazer isto na minha qualidade, que há bocado referi, já fiz isto várias vezes, tem que haver uma espécie, aquilo é uma espécie de bom senso, quer dizer, e as pessoas podem dizer, mas o bom senso, aquilo que estás a chamar bom senso, outra pessoa pode chamar censura. Quer dizer, eu digo assim, por exemplo, eu não vou identificar ninguém. Estamos aqui, isto é público e, portanto, eu não posso usar nomes. Mas vou dar um exemplo. Eu tinha acesso a um diário de uma figura pública, que foi encontrado, um diário pessoal, uma figura pública que já morreu há alguns anos, não estava viva, mas estavam vivos os descendentes. E essa figura pública é uma figura prestigiada, vocês vão começar a pensar, quem é que será e tal. Eu vou tentar não dar nenhuma pista. Mas, então, entrei em contato com as pessoas da família, que no caso era uma filha e um sobrinho, e disse-lhes que temos aqui este diário que foi encontrado, estávamos a pensar até publicá-lo, porque isto era muito interessante, é uma coisa com interesse público e tal. A pessoa que portanto, tinha todo o interesse em publicar. E aí eles ficaram entusiasmados. Ai, ótimo e tal, olha que bom e tal. O meu pai, ou o meu tio e tal, assim ficamos a saber mais coisas. Sim, vamos embora para a frente e tal. Mas eu disse, vocês agora, eu vou pedir que vocês leiam o diário. E se depois acharem que está alguma coisa aqui que não achem, eles ficaram com o diário não ficaram com uma cópia, porque o original estava lá no centro, ficaram com uma cópia, e depois aquilo passou uma semana, passou 2, passou 3, passou 1 mês, 2 meses, bem, ao fim de 3 meses, eu entrei em contato e desculpa, tal, não se importam de me dizer, mas afinal acham que podemos ou não podemos publicar este diário. Sabe, não, talvez não, porque há aqui um problema e tal. Então o que era? Olha, ele no diário contava que era uma figura respeitadíssima, mas tinha, ponto 1, dívidas de jogo, punha-se a jogar em casinos e mais não sei o quê, devia dinheiro a imensas pessoas. Tinha uma relação extraconjugal, chamemos assim, com uma pessoa que não era a esposa oficial. E, além disso, ainda fazia uns comentários em relação a pessoas que estavam vivas, comentários que não eram muito abonatórios. Pelo contrário, até eram comentários bastante ofensivos em relação a pessoas que estavam vivas. E o que é que eles disseram? Disseram, olha, desculpe lá, mas aquilo que nós achávamos que era uma coisa boa, agora achamos que é uma coisa má, porque isto vai dar... Qual foi a minha resposta? Bem, eu só posso respeitar, está dentro dos tais 30 anos, que ainda estava, para os arquivos, isso significa, como eu disse há bocado. Agora, isto não, vocês não estão livres de, quando passarem os 30 anos, qualquer pessoa vai ao arquivo, já pode usar aquele documento e depois divulga como bem entender, e aí nem vocês têm capacidade de intervir. Porque se fosse agora, se publicasse, ainda podiam fazer uma abordagem crítica, por lá fazer um prefácio, qualquer coisa, a tentar justificar aquilo, mas pronto, as pessoas decidiram que não queriam publicar e hoje... Isto em relação a um documento escrito, em relação a um documento oral, é a mesma coisa. Documento oral é ainda mais complicado, porque os documentos escritos a pessoa ainda pensa. Documento oral as pessoas falam para a frente. E muitas vezes repetem-se, mas dizem coisas. Qualquer um de nós, quer dizer, se estiver aqui, se eu estiver aí, nós estamos aqui num registro mais descontraído, numa conversa que temos aqui. É evidente que se eu estivesse aqui numa conferência muito formal, eu falava de forma diferente. Mas também estivesse aqui em casa, com a minha família, mas não sei o quê, também falava de uma forma ainda mais informal. E, portanto, tem que haver aqui algum trabalho de controle. Claro que se pode dizer, mas você, ao não deixar que essa informação circule, está a censurar.
Se calhar sim, mas não é por vontade de censurar. Alguns documentos que nós temos lá no centro, se fossem publicados, espera aí, vocês se calhar eu tinha que fazer aqui uma transmissão direta, não a partir de minha casa, que é onde eu estou, mas a partir para aí da prisão ou qualquer coisa, onde teria ido preso porque alguém me tinha feito processos judiciais por eu ter divulgado informação que É o achava que direito ao era sensível, sigilo. tal. Pronto, claro que estas coisas, se formos falar de coisas que têm a ver com o Dom Roupinho, ou com o Afonso Henriques, ou com o Pedro Álvares Cabral, quer dizer, que aí os problemas são muito menores, isso é verdade que são, não é? Mas em relação a temas próximos, sim, é inegável que existem estes problemas. Eu não os olho como um problema grave, olho-os como um desafio. Mas isso depende do gosto e do interesse de cada pessoa por aquilo que é a sua forma de fazer a história. Professor, muito obrigado. Eu e o Guilherme tínhamos questões, mas entretanto o professor acabou por respondê-las e tornava-se redundante estar a repetir, mas foi uma explicação bem elucidativa. Infelizmente também não temos muito tempo para mais, mas adoraria ficar à conversa consigo. Sim. É uma conversa que é uma temática que eu sou sincero, eu também não tinha noção, mas que realmente tem bastante pano para mangas. Pois, é isso que eu tentei mostrar. Repara, eu tenho a noção, se fosse um tema mais, enfim, já mais consensual, mais conhecido, eu podia pegar aqui em 3 ou 4 ideias e estamos aqui a debatê-las. Eu tinha noção, porque tenho alguma experiência disto em muitos sítios, ser quase pioneiro nesta abordagem, e eu muitas vezes tenho ido a sítios, a outras a universidades e também em sessões não iguais a esta, mas de um género equivalente, e eu tenho a noção de que eu estou a tentar a falar de um assunto que para grande parte das pessoas é completamente novo. Aliás, os próprios, eu normalmente quando tenho muitos alunos todos os anos, história do tempo presente, não sei porque é que as pessoas vêm, se é o título da cadeira, se o que é, e eu na primeira aula às vezes pergunto, mas vocês estão aqui porquê? O que é que acham que é a história do tempo presente? E quase ninguém diz nada. Quer dizer, as pessoas estão ali por curiosidade, depois claro, tenho que fazer aquilo que me compete, que é explicar. Mas tenho essa noção de que há alguma dificuldade e, portanto, eu tentei aqui, neste espaço, que era relativamente limitado, dar muita informação, muito mais do que se daria se fosse sobre um tema concreto, mas para isso, noutro momento, mais tarde, não vão estar sempre a falar com a mesma pessoa, claro, Eventualmente. mas mais tarde, um dia, que se quiserem falar sobre algum assunto mais concreto sobre a minha investigação, eu não investigo sobre a história do tempo presente. Eu investigo sobre temas de história da cultura e história das ideias do século XX. É a minha área. História do tempo presente é mais como professor que dá uma cadeira e que alerta para o interesse deste tipo de área. Se não tem mais perguntas. E também considero que foi interessante a parte do direito à privacidade e do direito ao sigilo. Também foi algo importante também a ser exposto. Sim, isso aqui é muito mais do que noutra área qualquer. É muito complicado. Pronto, mais uma vez, obrigado pelo vosso convite. Estou aqui uns problemas aqui com a minha estrutura da internet. Eu tinha aqui um instrumento mais que dava melhor imagem assim, mas acho que funcionou bem. E obrigado também pelo vosso interesse e pela vossa participação. Obrigado nós Pronto. Isto é bastante Até uma próxima. Bom trabalho e continuem o vosso trabalho. Até uma próxima, professor. Obrigado. Adeus. Finalizar e desejamos a todos uma boa noite. Para relembrar, o link vai estar exposto na nossa página Facebook, o vídeo vai estar exposto no YouTube e também vamos ter na plataforma Spotify esta entrevista. Muito obrigado a todos, uma boa noite, obrigado por assistirem a este Confabulating.